vou começar por aí, tá? Eu vou começar por máfia do apito, não pela reportagem, porque tenho dor cada vez que me lembro do Internacional perdendo aquele campeonato pro Corinthians, mas porque a gente viu aqui nos Estados Unidos um episódio que é de deixar a gente corado, envergonhado e eu acho que triste até do ponto de vista do esporte, né? Quando tu te depara, Rizek, com a notícia do Trump ligando pro Infantino, e, enfim, né, um cartão vermelho, depois de uma partida já encerrada, voltando atrás, que leitura tu faz? Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. A imprensa gaúcha mais crítica do Brasil, acertadamente a mais crítica, é sempre um prazer falar com vocês. Bom, isso foi um vexame, né? Eu acho que até aqui é o maior vexame da Copa do Mundo. Que aconteceu ali, não vou dizer que não tem precedentes, porque já aconteceu com o Brasil em 62, com a história do Garrincha, né? O Brasil encarou a Tchecoslováquia na final e dizem que por causa da Guerra Fria não queriam que um país comunista fosse campeão do mundo. Facilitaram para o Brasil dar um sumiço no árbitro e no bandeirinha, o árbitro era japonês, bandeirinha uruguai. Eles tinham que prestar um depoimento, não apareceram, não chegou a súmula, Garrincha expulso na semi, jogou a final. Eu acho que é uma vergonha aquilo. O que aconteceu aqui superou, porque mostrou que a FIFA está completamente de joelhos para o Donald Trump, né? Então assim, no Brasil, a gente ficou de joelhos para a FIFA, a gente errou. Deixamos a FIFA aprovar a lei geral da Copa, que sobrepunha a nossa Constituição. A gente foi muito bananão em 14, né? Fora a corrupção. Mas aqui é o contrário e assim é muito ruim também. Os Estados Unidos impuseram à FIFA uma das maiores aberrações da história dos mundiais. Quando o presidente americano liga e o presidente da FIFA aceita anular a suspensão automática de um jogador que foi bem expulso, o Balogun, aquilo é bizarro. E para completar a bizarrice, ele espalhou a fake news de que o Rafael Claus está sendo investigado por manipulação esportiva, o que é mentira. É aquela maluquice lá do John Textor, dono ou ex-dono do Botafogo, que inventou aquela história de jogo comprado, jogo vendido. Lá contratou uma empresa lá francesa, Good Game, e inventou que tinha uma investigação sobre o Klaus. E fiquei triste que a imprensa tradicional dos Estados Unidos, parte dela, New York Post, comprou essa história, publicou essa história. Então difamaram um árbitro brasileiro injustamente e anularam a suspensão de um jogador bem expulso. A nossa sorte é que a Bélgica salvou a Copa do Mundo. Se a Bélgica não tivesse eliminado os Estados Unidos, imagina os Estados Unidos seguirem na Copa, por exemplo, com um gol do Balogun. Estaria manchada demais essa Copa do Mundo. A Bélgica nos fez um grande favor. Eu vou te dizer que o nosso repórter Rodrigo Oliveira, tu viu que ele destacou a imprensa gaúcha, ele fez uma entrevista exclusiva publicada há pouco com Andrew Giuliani, diretor da Força Tarefa do governo norte-americano, um cara do Trump, portanto, para a Copa do Mundo. E ele acabou de dizer exatamente isso que tu falou sobre o Rafael Claus. É uma entrevista exclusiva publicada e ele disse que, eu quero buscar aqui, ó, esse árbitro prestou depoimento, olha que o Rizek, sem combinar, falou exatamente isso, né? Ele disse, ó, disparou contra Rafael Claus uma informação inverídica, o Rodrigo postou aqui, né? Esse árbitro prestou depoimento em uma investigação sobre manipulação de partidas no passado por mostrar cartões vermelhos irregulares. E o Rodrigo esclarece aqui que não tem qualquer investigação, denúncia ou suspeita contra ele. E lembrando que o Rizek disse anteriormente, o próprio Trump já havia definido o brasileiro como suspeito. Que, aliás, foi um método que o Trump usa, foi usado contra o árbitro da Somália também, né? E uma verdade que é uma verdade que obedece à lógica particular e que não corresponde à verdade mesmo, né? É uma loucura. Da Somália eu acho que me pareceu uma questão envolvendo os dois países, né? Havia uma restrição à entrada dele aqui nos Estados Unidos. Porque ele teria ligações, ele teria conversado com pessoas que teriam uma coisa louca. Aí são as restrições que os norte-americanos têm com os cidadãos de vários países, né? Teve um evento, inclusive, do Ronaldinho Gaúcho, que ele recebeu um cantor colombiano, me fugiu o nome, o cantor não conseguiu entrar, o evento era ele. Aí são as questões dos Estados Unidos mesmo, que eles têm mesmo, com vários cidadãos, tem gente que tem dificuldade para entrar aqui e tal. Isso é uma coisa, e decidiram fazer a Copa do Mundo aqui sabendo que isso aconteceria, então é uma questão do país. A questão do Rafael Claus é muito grave, porque é a intromissão de um presidente, de um chefe de Estado na competição, e a FIFA aceitou fazer. Se não fosse a Bélgica, imagina os Estados Unidos seguirem na Copa com um gol do Balogun. Seria um negócio assim absurdo. Se a gente está debatendo hoje se a Argentina é possivelmente beneficiada, tal, imagina o escândalo que seria os Estados Unidos seguirem na Copa. Ele falou de Argentina, tá? Eu só puxei polêmica. Vai lá, Vitor. Tem uma pergunta. Primeiro,
Boa tarde para vocês. Muito obrigado, Rizek, por estar conosco aqui. Eu tenho excelentes recordações de assistir o Redação Sport TV na tua condução ainda. Não que tenha sido mal substituído, não foi muito bem, mas era um momento que eu assistia muito Sport TV, que eu tinha aquele momento livre pela manhã e eu gostava muito. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: o que a FIFA deve para os Estados Unidos? Porque essa posição submissa da FIFA, eu não consigo encontrar a resposta plausível do porquê. Bom, prazer falar contigo também. Também tenho saudade de fazer o Redação. Eu não acho que a FIFA deva, não. A FIFA tá ganhando muito dinheiro aqui. Essa Copa do Mundo, eu não tenho os números, tá? Mas assim, ela tá dando um dinheiro absurdo. Seguramente um dinheiro recorde na história das Copas para a FIFA. Então, assim, não se surpreenda se nos próximos anos a gente tiver mais competições aqui. Mundial de Clubes voltar para cá, a gente voltar a ter uma Copa do Mundo aqui. São estádios gigantes, lotados. A parada para hidratação, que na verdade é uma parada para comercial, né? Não sei, aqui no Brasil nem todas as transmissões saem do ar completamente. Aqui a transmissão sai completamente, como se tivesse um novo intervalo, né? Então assim, é muito dinheiro que está entrando nessa Copa do Mundo. Então assim, as 48 seleções trouxeram mais dinheiro, trouxeram mais poder político para a FIFA, porque cada federação vota, então agora ela tem mais gente embaixo do chapéu dela feliz. E muito dinheiro, então assim, jorra dinheiro nessa Copa do Mundo, estádios lotados, muita publicidade, um sucesso absurdo, uma competição maravilhosa em que os protagonistas estão todos avançando de fase, né? Tá dando tudo certo para a FIFA. Então é uma questão de grana mesmo, é muito dinheiro que está entrando nessa Copa do Mundo. Como sempre, né, gente? O dinheiro seguindo a lógica do mundo. Deixa você seguir à vontade, tá? Só para que ele tá com fone, obviamente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, menos sobre o Internacional, pelo amor de Deus, que a minha dor de cabeça já tá aqui, ó. Eu queria falar de bola agora, tá? Do que a gente tá vendo aqui. Acho que você mencionou um ponto, né? A gente tá com as 4 seleções que são top 4, né? As 4 primeiras do ranking, o que é uma glória para quem gosta de futebol, né? Papai do Céu foi muito generoso com a gente que está aqui, de ver jogão e jogão e jogão. Para ti, até aqui, quem é a melhor seleção? Disparada a França. Eu estava tentando puxar de memória ontem, eu acompanho muito Copa do Mundo, assim, posso estar falando uma bobagem aqui, mas na minha memória, acho que desde a Argentina do Maradona, ou da Inglaterra, ou da Alemanha do Klinsmann e do Matthaus em 90, a gente não tem uma seleção que chega numa semifinal tão dominante, tão sobrando. Claro que assim, já teve seleção que chegou sobrando e perdeu. A Holanda do Cruyff, todo mundo dava como campeã de véspera e perdeu da Alemanha do Beckenbauer. A nossa seleção 82, a gente achava que era favas contadas ser campeão, perdemos. Teve a Hungria do Puskás, que chegou na final sobrando, perdeu. O Brasil em 50 chegou na final, no último jogo da Copa sobrando, perdeu do Uruguai. Então assim, a França ainda não é campeã. Mas eu acho que desde a Alemanha ali de 90, eu não me recordo, e essa ainda mais avassaladora, com um jogo assim, muito impressionante, um ataque incrível, eu não me recordo de uma seleção chegar na semifinal sobrando tanto. Quando você olha em retrospectiva os jogos da França, eles sofreram por 45 minutos, os primeiros 45 minutos deles aqui contra Senegal, na estreia. Aí no intervalo o treinador mexeu no posicionamento do Olise, que é um meio atacante, passou a jogar como um clássico 10, distribuindo o jogo, ele deu 5 assistências já na Copa. Desde essa mudança, coincidentemente ou não, a França está atropelando todo mundo, ela está realmente num nível acima. A Espanha já derrotou a França recentemente, né? Na semifinal da Euro faz 2 anos, 2-1, golaço do Lamine Yamal, e na final da Liga das Nações em 2025. Mas 2 anos, 1 ano no futebol é uma vida. A Espanha decaiu um pouco, a França subiu, e vamos ver se a Espanha consegue trazer de volta aquilo que ela fez recentemente contra a França. Eu acho que vai ser um jogaço, mas a França é favorita. A gente vê a França, né, e vê o conjunto, porque uma Argentina você pega o Messi, por exemplo, que é um extraordinário, mas a França tem Olise, você tem Dembélé, você tem Mbappé, é um conjunto que é muito, dá uma invejinha, né? Olha, eu não consigo enxergar ponto fraco. Assim, mas qual é o ponto fraco da França? A defesa é espetacular, os 2 zagueiros, eles atacam tanto que eles confiam na velocidade do Upamecano e do Saliba no mano a mano, assim. E é gozado que o Deschamps, ele sempre foi criticado na França, ele está desde 2012 no cargo, né? E ele sempre foi criticado por ter ótimos jogadores, ganhar, porque ele chegou nas 2 últimas finais de Copa, mas não jogar um futebol leve, ofensivo à altura dos atletas que tem. Essa crítica acabou para mim. O que a França está jogando aqui, e olha só, talvez tenha sido porque se lesionou o centroavante deles, o Ekitike, que tinha jogado contra o Brasil naquele amistoso, fez gol contra o Brasil. Ao sair o Ekitike,
o ataque ficou mais móvel, o Mbappé passou a jogar mais centralizado. Pode ter sido um encaixe, despertado ali por uma lesão e depois pelo ajuste do Olise. Sei que os caras chegaram aqui voando mesmo e assim, se eles forem campeões, eu acho que eles serão lembrados como uma das grandes seleções da história das Copas. Eu acho que tem pergunta lá do estúdio, mas eu queria te falar que hoje eu fui comprar uma camisa da França que tá linda. Não tem mais, acabou. Ainda bem que eu comprei a minha logo no começo. Eu sou colecionador, então quando começa a Copa eu já fico de olho assim nas camisas. Essa aqui é do Japão, a do... Linda, linda. Eu já compro as que eu quero assim. E aí, as seleções que são eliminadas, você fica de olho que entra em promoção, Eu fui comprar da França, eu cheguei na loja da Nike, vou me exibir, né? Na Quinta Avenida, e eu disse, eu queria ver uma jersey, né? A camisa mesmo. Eles falaram, não tem. Eu falei, como não tem? Não tem. E aí tinha várias da Inglaterra, e ele falou, pode levar uma dessas de algodão. Eu falei, não, eu queria a camisa mesmo. Não tem. Bárbaro. Boa sorte pra ter. Ô, Kelly, eu queria puxar um pouquinho mais pra seleção brasileira. Prazer estar falando contigo, Rizek, aqui é a Kek. Obrigado por aceitar o convite aqui do programa. A gente fica procurando culpados, né? A gente tem essa cultura de ficar procurando culpados em toda eliminação de Copa do Brasil. Primeiro eu queria saber como é que tu viu essa eliminação e se tem algum culpado por essa eliminação tão precoce da seleção brasileira. O prazer é tudo meu falar com vocês. Acho que os culpados são muitos, não consigo culpar só uma pessoa, um jogador. Eu acho que assim, antes de mais nada, futebol de seleções, ele está muito equilibrado, porque hoje, com a globalização, os principais jogadores do mundo, os jogadores do planeta inteiro jogam nas principais ligas. Se você pega a seleção da Noruega, eles têm um centroavante que a gente não tem, o Haaland. Eles têm um meia, o Odegaard, que a gente não tem. Os dois jogam na Inglaterra, um no Arsenal e outro no Manchester City. O goleiro deles é muito bom, joga no Sevilla, embora tenha frangado contra a Inglaterra, né? O Nusa joga na Alemanha, lá, o ala direito deles. O Sorloth joga no Atlético de Madrid. Então, assim, eles têm bons jogadores. Marrocos, na última Copa do Mundo, chegou na semifinal porque 23 dos 26 marroquinos jogavam em ligas europeias, como aqui também. Então, hoje em dia, o futebol de seleções está muito equilibrado por isso. E aí, quando você não trabalha tão bem, como é o nosso caso, qualquer jogo vira um pandemônio. Contra o Japão foi muito difícil. Contra a Noruega, a gente viu a Noruega nos dominar o jogo. Marrocos hoje é melhor do que a gente. Marrocos dominou o Brasil. Então, assim, quando você não trabalha bem, como a gente não trabalhou, o Brasil, acho que talvez seja a única seleção que acha que pode fazer tudo errado, mas na Copa do Mundo pode dar tudo certo. Não, porque aqui é Brasil, aqui é penta, quero ver quem aguenta, só a gente é penta. A gente adora evocar o nosso passado e a gente é tão prepotente que muitas vezes para de olhar para o que a gente está fazendo ou não está fazendo. Então, assim, como a gente não tem mais os melhores jogadores, a gente está formando mal o jogador. A gente não forma mais laterais, a gente não forma mais camisas 10, a gente não forma grandes centroavantes, a gente só forma hoje jogador de lado, que é o produto de exportação do Brasil para a Europa. Então, eu acho que isso condicionou muito a formação de jogador no Brasil. E a seleção é um reflexo dos jogadores que a gente forma. Como a gente não forma mais os craques que a gente formava no passado, quem forma hoje é a França, só tem um jeito do Brasil voltar a ser protagonista, é trabalhar muito bem. A gente não trabalhou muito bem, então faltando um ano para a Copa do Mundo, trouxemos o Ancelotti, achando que milagrosamente ele daria um jeito no time. Ele tentou jogar ofensivamente, não conseguiu, e ao não conseguir ele voltou para aquilo que, na minha opinião, é o jeito mais confortável dele ao longo da carreira, porque ele é italiano, né? A seleção brasileira é italiano, que é jogar no contra-ataque. Então ficamos chocados, não tivemos a bola contra a Noruega, jogamos no contra-ataque, isso é o Carlo Ancelotti, a maneira como ele joga. Talvez, agora dando mais 4 anos para ele, ele consiga fazer um trabalho melhor, testar mais modelos de jogo e a gente volte a ser uma seleção candidata ao protagonismo em Copas do Mundo. Só com muito trabalho a gente vai voltar a ser, porque se depender só da qualidade dos jogadores, a gente vai ficar onde a gente tem ficado mesmo, quartas de final. Então só com muito trabalho a gente vai chegar lá. Lado bom, eu acho que Vinícius Júnior e Bruno Guimarães fizeram uma grande Copa os dois, apesar do pênalti perdido. E vamos ver se a gente consegue agora, nos 4 anos, voltar ao protagonismo que a gente tanto quer ver. É o pior momento da história do Brasil, da seleção brasileira. A gente vai atingir 28 anos sem título e foram os piores resultados nesse ciclo de 4 anos. Se isso não motivar a gente a trabalhar direito, eu não sei o que vai motivar. Eu amo que eu falei para o Rizek, não, é 10 minutos, eu já estou aqui há 45 minutos e vou fazer a pausa da hidratação e eu estou aqui, né? Vamos lá.
Vamos lá, Rizek, eu queria até aproveitar também, agradecendo aí pelo teu tempo, sobre isso. Muito está se falando sobre a questão do problema vir da formação de jogadores. Eu queria saber o que é possível fazer para que em 4 anos o Brasil tenha um time melhor, mas que a longo prazo, o que precisa ser feito para a gente começar a voltar a formar melhores jogadores? Porque na minha impressão, não sei se vocês concordam, o Brasil virou uma fábrica de pontas que exporta para a Europa. Então eu queria ver se tu concorda com isso e o que pode ser feito para melhorar essa questão da formação. Não, o diagnóstico eu concordo completamente. A gente virou uma fábrica de pontas. A gente tem ótimos pontas mesmo. Temos ótimos, mas o time tem 11 posições, né? Então, assim, qualquer jogador mais habilidoso, o Estevão, por exemplo, na base, o Estevão era um camisa 10 na base do Cruzeiro. Já jogaram ele pro lado de campo, porque ele foi vendido assim pro Chelsea, por 60 milhões de euros, né? Eu não sei, como eu não sou um cara, eu sou jornalista, eu não sou um cara específico do futebol, eu não sei qual seria a solução para que a gente forme jogadores, né? Eu como jornalista, eu tenho o mesmo diagnóstico que você. A gente não forma mais os melhores jogadores do mundo, tá? A gente forma bons jogadores ainda, daria para ter uma seleção melhor. Agora, como que a gente vai fazer para voltar a formar jogadores com a nossa cara, laterais, camisas 10? Eu acho que essa é uma discussão para quem é do futebol travar, sabe? Para a CBF, a CBF não pode ser só para fazer tabela, contratar técnico, ela tem que debater os rumos do futebol brasileiro. Aí eu acho que a CBF tem que trazer gente que entenda de formação de jogador, ver os melhores exemplos que a gente tem, por exemplo, a França. O Mbappé nasceu em 98, dizem que é o melhor ano da história do futebol francês. Foram campeões e nasceu o Mbappé. Olha como a França forma jogador em todas as posições. Eu acho que temos que estudar o que a França está fazendo, o que a Espanha está fazendo. Eu noto muito treinador brasileiro receoso que se trouxer estrangeiros vai matar a formação de jogador. A Inglaterra está na semifinal com a melhor geração da sua história e a liga deles está cheia de estrangeiros. Então acho que a gente tem que buscar os bons exemplos e pensar como a gente pode aplicar. Eu não tenho a solução. Eu acho que a CBF tem que se debruçar sobre isso. A CBF não pode ser só para render patrocínio, fazer tabela e contratar técnico. Ela tem que debater os rumos do futebol brasileiro. Eu não vejo melhor momento para isso do que agora. Rizek, Nani aqui, tudo bem? Obrigada pelo teu tempo aí. Voltando um pouquinho para a Copa como um todo, o que tu pensa da possibilidade de aumentar ainda mais o número de participantes, né, a partir da próxima Copa? Esse ano já foi 48 e pode vir a ser 64. O que tu pensa disso? Será 64. Ainda não é oficial, mas será 64. Diante do sucesso aqui das 48 seleções, será 64. Eu acho que assim, a competição talvez fique até melhor, porque vai ser mais fácil distribuir, não vai mais precisar classificar os 8 melhores terceiros, aí você vai poder fazer grupos em que só os 2 primeiros avancem. E eu acho que, diante do nível técnico que a gente viu aqui, não teve jogo fácil na Copa do Mundo, não me preocupa a qualidade da Copa. O que vai ficar ridículo são as eliminatórias, porque com 64 seleções, você nem precisa disputar eliminatórias. Então, caso a FIFA... Ela vai fazer, a informação que a gente tem é que ela vai fazer 64 seleções. Então, como ela vai crescer o número de seleções, a gente vai ter que refletir agora sobre os 4 anos entre uma Copa e outra para não serem eliminatórias e que todo mundo vai. Porque já é sem graça jogar as eliminatórias. Eu acho um saco. E agora vai ser, porque a gente tem 3 países, a gente tem, né, nessa Copa é diferente, né? Para quem não pegou essa, a gente vai ter Argentina, Uruguai e... Paraguai. E lá fora também, né? São 2, Espanha... Marrocos, Portugal e Espanha. 3. Então, tipo assim, tá todo mundo classificado já. A Itália vai passar, aqui será? Aqui, você tinha 3 países sede avançando, né? Canadá, México e Estados Unidos. Então você abriu 3 vagas na CONCACAF. Aí vieram Curaçao, né? O Curaçao ainda fez um estrago na Copa, ainda tirou ponto de seleção importante, né? Vieram Curaçao, Panamá, que foi muito fraco. Qual foi a outra também daqui que veio? Panamá, Curaçao e mais uma. Bom, enfim, que seja. Então, assim, a dificuldade agora vão ser as eliminatórias, né? Eu acho que a FIFA vai ter que olhar com a FIFA, com o Comebol. Partizan, da Grécia. Como é que vai ser como é que serão as eliminatórias? Porque, assim, se a gente ficar só jogando entre o sul-americano, um jogo que não vale nada, aí é ruim pra nós, hein? É ruim. Bom, então eu vou precisar encerrar com esse homem maravilhoso. Vou ter que pagar o cartão, o peru do final do mês, né? A bolsa aquela que a gente dá para o funcionário. Enfim, eu queria mais uma que é
óbvia, né, que é quem passa. A gente vai ter 2 jogaços. Chegaram a falar que seria a final antecipada, Espanha e França, mas se tiver França e Argentina, papai do céu olhou por nós também, né? Aí seria o Messi repetindo o Maradona. Maradona em 86 ganha da Alemanha e 4 anos depois, com o Maradona a geração argentina mais envelhecida, perde da Alemanha. Seriam 2 finais seguidas, cada uma com um título. Aí o Messi realmente iguala em tudo o Maradona. Eu não acho que exista final antecipada, não. Acho que quem passar de França e Espanha vai cortar um dobrado para enfrentar a Inglaterra ou a Argentina. Quem vai passar eu não sei, mas quem é favorito? Para mim, claramente, a França é favorita. Não será nenhum absurdo se a Espanha passar, mas a França é favorita. E acho que a Inglaterra é favorita contra a Argentina, porque a Argentina fisicamente está abaixo. Eles jogaram prorrogação com Cabo Verde, prorrogação com a Suíça, jogaram até o último minuto contra o Egito. O time já chegou aqui mais envelhecido, o Messi não pôde descansar um minuto nesse tempo todo, está com 39 anos. Então eu acho que por questões físicas mesmo, vejo a Inglaterra favorita. Agora, eles têm o Messi, né? Tem um ET. Dá a bola pro ET e ele pode fazer milagre em campo. Eu acho que a Inglaterra é favorita e a França é favorita. Vamos ver o que acontece. E tem alguma coisa da Argentina que eu não sei explicar, né? Hoje eu perguntei pro pessoal lá da rádio, eu falei, cara, tem alguma coisa que eles conseguiram 2-0 o Egito, a gente já tava dando tchau, já tinham preparado o clipe da rádio, essa é a mistura do Brasil com o Egito, e de repente os caras... E aí eu perguntei pros guris, o que vocês acham que tem? Eles falaram rabo. Vocês usam rabo pra sorte também? Ou é só os gaúchos que usam essa palavra? Assim, tem uma boa vontade da arbitragem com a Argentina na Copa do Mundo. É polêmica, eu gosto! Não, assim, não é Rizek tá falando. Não é um escândalo, mas tem uma boa vontade. O Messi não foi expulso na estreia erroneamente, ele dá um pisão claro no jogador da Argélia, era para ter expulsado ele ali. Eu não teria anulado o gol do Egito, quando o Egito faz o 2-0. Eu não teria anulado aquele gol, depois eles fizeram mais um. Achei que aquela anulação que vive passando em câmera lenta, imagem frisada, você tem que ver em velocidade normal, eu achei aquela anulação equivocada. E o cartão do Embolo foi correto. Esse eu acho também. Esse foi corretíssimo, não tenho o que discutir. Na verdade foi por identidade trocada, é uma novidade dessa Copa do Mundo. Você não pode chamar o VAR para dar o cartão amarelo por simulação. Como na jogada, o jogador da Argentina, o Paredes, ele levou o cartão, e o da Suíça que fez a simulação, não, o VAR pergunta, você viu a simulação? O juiz fala, não, eu não vi. Então você tem que ver, porque você deu o cartão para a pessoa errada. Se ele não tivesse aplicado o cartão para o Paredes, o VAR não chamaria para dar o cartão amarelo. O VAR não chama para dar cartão amarelo, o VAR chamou por identidade trocada. Então a Argentina deu essa sorte contra a Suíça. Agora esses 2 outros lances eu acho que houve uma boa vontade. Por outro lado também, eu estava ouvindo até o podcast da BBC hoje, o Futebol Diário da BBC da Inglaterra, até eles concordam que o segundo gol dos ingleses contra a Noruega deveria ter sido invalidado, porque a bola claramente bate ali no cabo, né, do estádio, quando a bola bate num corpo estranho, a jogada deveria ter parado. Então assim, erros aconteceram, acho que há uma boa vontade natural com os craques, a gente já foi beneficiado, quando a gente tinha moral, o Brasil já foi beneficiado. Tu falou sobre isso, as grandes seleções, sei lá por qual razão, ou os grandes jogadores, Messi, enfim, ou a falta do branco, tu citou, né, que da Holanda. Falta do branco em 94 contra a Holanda, não foi falta dos holandeses, foi falta do branco. Em 2002 contra a Bélgica, o Wilmots fez um gol legal, o juiz anulou, só ele enxergou uma falta ali. Então assim, a gente já foi beneficiado também, grandes seleções contam com uma boa, grandes seleções e grandes jogadores em Copa do Mundo. Sorte da Argentina. É isso, minha gente. Querem perguntar mais alguma coisa? Signo, ascendente? Muito obrigada, Ele Rizek, tudo, muito obrigada né? pelo tempo. E ainda é casado com a melhor repórter política desse Brasil. Dupla, né? Eu sou assim, que dupla, que casal de jornalistas. Eu nem sei o que falar, nem sei o que dizer. E o pior é que eu tenho que gravar depois com ele para redes e eu não sei o que eu vou falar. O que eu vou oferecer, porque eu fiz 20... Isso aqui não acontece, porque eles começam a gritar no ponto assim, 30 segundos, encerra, vou te tirar do ar. E Maria deu essa generosidade hoje. Maravilhosa. Kelly, beijo.